Olá pessoal, bom dia. Eu sou Robson Nogueira da Silva, conselheiro previdenciário. No dia 7/6 desse mês, né, o STF teve uma decisão sobre criança sob guarda, né? Nós tínhamos aí uma discussão dentro do ordenamento jurídico que criança sob guarda não seria aí dependente, né, do avô, da avó, né? Então, às vezes, o avô, a avó nos procura perguntando se pode deixar a pensão, né, para aquela criança que vai ficar, né, temporariamente desassistida, ou ali com um parente próximo, se ela poderia deixar essa pensão, esse valor que ele recebe, para que pudesse fazer a manutenção da subsistência dessa criança, né? E aí a discussão, né, no STF seria justamente isso, se poderia ou não, né? Se essa criança realmente deveria se cumprir esse princípio da princípio de cuidar, né, dessa criança, de não deixar ele abandonado, menor sob guarda, adolescente sob guarda. Então, para cumprir com o artigo 227, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição, o 23, né, aí, inciso 1º, e o 33, inciso 3º do ECA, né, o pensamento de proteger, né? Então, ó, diz a Constituição, bem como o ECA, bem como os códigos que falam de criança e adolescente, né, que devem ser protegidos, né? Veja, se a criança perde o pai e a mãe, esses não tinham aí uma pensão, ou se esses são te retirados da mãe, perde lá a sua autonomia familiar, passa para a avó cuidar, né? Então essas pessoas que não têm aí a capacidade, né, às vezes mental e a capacidade, às vezes por uso de droga, por estarem aí em cárcere, né, estarem presos, não conseguem, né, ter o comando dessa família, né, cuidando dos seus menores. E aí a avó, né, e o avô ficam com essa criança, e essa criança fica ali no seio da família ali de o avô, e a avó tendo ali como o avô como essa criança dependente dele. A discussão no STF, bem como no ordenamento jurídico, era se eles eram aí realmente dependentes, né? A emenda constitucional 103 já nos traz no texto dela que não há dependência, né, da criança, né, e do adolescente aí para que essa pensão, né, passe para o adolescente ou para a criança. Mas o STF decide que essa criança, esse adolescente, ele né, realmente dependente aí dos seus avós, né? Então até 2019 aí, mês 11, dia 25, 26, salvo me engano, né? Pode-se tentar pedir agora, né, dentro do ordenamento jurídico, dentro da área judicial, se a pessoa faleceu antes de 26 de 11 de 26 de 11 de 2019, 26 não, desculpa, 13. 12 de 11 de 2019, né, pode-se pedir aí judicialmente para que essa pensão, né, ela passe para essa criança que ficou aí, né, há um tempo desassistida. Então a decisão do STF é que agora, judicialmente, o advogado pode pedir, né, essa pensão. A pessoa que teve aí faleceu aí o avô, a avó que faleceu, que tinha uma pessoa sob guarda, né, uma criança, um adolescente sob a guarda dela, pode essa pensão passar. Claro, a discussão judicial, né? Depois vamos ter aí as discussões que são dentro do âmbito aí do direito, para ver se a partir de 2019 para cá nós também teremos esse entendimento. Então isso vai, né, uma jurisprudência, né? A lei, o INSS, ele continua negando. Por quê? Porque isso não está na lei, né? Então não está discriminado na lei, né, que o menor, né, que esse menor de guarda aí, que é a criança sob guarda e o adolescente sob guarda, ou menor sob guarda, não está na lei, né, da lei do INSS, da Previdência Social, como um dependente, né? Inclusive, a emenda constitucional 103, ela retira. E aí eu li, né, o voto da Rosa Weber, né, da ministra aí do STF, né,
E nós vamos lendo para ver qual a problemática, né? Então a sustentação dela é que realmente a Constituição diz e o Código diz, né, que tem que até previdenciariamente tem que manter aí essa proteção. Então, se a lei está dizendo que tem que manter essa proteção também no previdenciário, porque, né, não reconhece o INSS que a criança sob guarda, criança ou adolescente sob guarda, realmente deve ter essa proteção e essa pensão, né, deve passar, né, do avô para a criança aí que vai ficar ou adolescente. Agora veja, se nós pensarmos na proteção geral da criança, nós temos que realmente ter isso, porque se a família deve proteger, o Estado deve proteger. Então, família, se nós estamos falando de avô e avó, isso é uma família dele, dessa criança. Então, a família, né, dentro desse contexto de previdência, deve realmente passar. É um entendimento que eu tenho aqui. Para isso, foi criado o ECA, né, o Estatuto de Crianças, Jovens e Adolescentes aí, para proteger, né, proteger essa classe, né, que tem aí a hipossuficiência, que não tem aí como se defender de algumas situações. Agora, se a criança, né, ela tem o pai ou a mãe em cárcere, ou o pai falecido, ou a mãe em cárcere, quem vai cuidar? Quem vai cuidar é um dos parentes, né? Geralmente quem fica com essa criança é o avô, né? A família, o avô paterno ou materno, acolhem essa criança dentro do seu seio familiar para que fique com ela. Após isso, ocorre um falecimento e aí a criança fica mais uma vez desassistida, porque a mãe de repente está presa, o pai está preso, e a criança fica desassistida. E Rosa Weber, ela fala bem sobre isso, né, afirmando que deve se proteger, né, de uma forma bastante ampla, né, essa criança. E a discussão era ferrenha, porque pedia-se, né, às vezes o STJ até já entendia que a criança tinha aí esse direito, porém, legalmente, na lei não existia, então vira uma discussão onde eu posso, você falou que tem direito, mas você não me dá o direito, né? Então os advogados entravam, pediam, o STJ até dizia, tem direito, mas eu não vou te dar esse direito porque legalmente não está discriminado, não está descrito na lei, né? Isso a lei de previdência social também não garante, né? Desde 1997, salvo me engano, desde 1997, porque anterior a isso, nós tínhamos aí essa transição, né? Vamos pensar assim, da forma de transição, transferência, né? Transfere-se aquela pensão, ou aposentadoria, né? Transfere-se aquela pensão, aposentadoria para o jovem que está e a criança que estão ali momentaneamente, né? Hipossuficiente e o entendimento era porque a guarda é provisória, né? É uma decisão judicial provisória, mas é uma decisão judicial, né? Pode ser provisória, mas é uma decisão judicial. Então, foi decidido, né, no dia 7/6, que a criança, né, sob guarda, ela tem direito à pensão, né? Pensão que vão se transmitir pelos avós, né, os avós. Isso vai ser a discussão na administrativa discussão administrativa do INSS, da Previdência Social. O INSS vai continuar negando e aí o advogado entra lá, né, judicialmente pedindo para as varas federais aí. E aí nós vamos ter êxito, né, sim ou não nas ações. Sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida. Entre, deixe seu like, se inscreva aí para que nós possamos alavancar esse canal, né? Muito obrigado e Deus abençoe a todos.